Da tribo de Issacar, 200 chefes que eram especialistas no conhecimento dos tempos e que sabiam como Israel deveria agir. 1 Crônicas 12:32. Eis aqui uma habilidade rara de se encontrar, pessoas capazes de discernirem os tempos. No primeiro contato pode até parecer uma habilidade esotérica, mas não é. Efésios 2:2, Gálatas 1:4 e 2 Timóteo 3:1-5 nos leva a crer que, em cada tempo, o espírito maligno age de maneira diferente. Cada geração recebe uma influência maligna para a sua própria época. E seja ela qual for, pode até ser semelhante na forma, mas não é no conteúdo. Eu explico melhor, fica comigo. A outra aparição desta expressão na Bíblia é em Esther 1:13, que diz assim: Então o rei consultou os sábios que entendiam dos tempos. E fica a pergunta: qual é o significado de entender, conhecer ou discernir os tempos? O próprio Cristo pergunta: hipócritas, vocês sabem interpretar os aspectos da terra e do céu, como não sabem interpretar o tempo presente? Por essa pergunta de Cristo já podemos concluir: discernir o tempo presente não é saber quando a terra florescerá ou quando a tempestade se manifestará. É algo que está além do julgamento das coisas cíclicas que ocorrem todos os dias na nossa realidade. Paulo diz: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, redimindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Agora compreendemos. Entender os tempos é um trabalho de sabedoria para discernir o agir de Deus no nosso tempo. Podemos dizer que também é uma forma de se desviar da ação maligna que rege este presente século, compreender a vontade de Deus e caminhar em direção a ela. Ou seja, o conhecimento do tempo gera ação. Sabiam como Israel deveria agir, é o texto que lemos. Por isso que é dito, então, faz muito sentido Romanos 12:2, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Só não se amolda ao padrão do mundo quem é capaz de discernir, e aqui eu digo entender, o tempo em que se vive. Quando eu conheço as artimanhas, as narrativas, os padrões, as entrelinhas do agir do espírito do século presente, eu posso me desviar de suas ações. Eu posso evitar essas artimanhas, essas narrativas. Quem entende o tempo presente nota as injustiças peculiares de seu próprio tempo, nota os desafios criados e responde à altura, pois essa é a maneira sábia de se lidar com o tempo. Deixe-me dar um exemplo singelo. O vício em telas e em jogos, ou em entretenimentos midiáticos, no seu termo mais amplo, é um mal da nossa geração. Perceba, o vício em entretenimento já é uma coisa antiga, mas as telas surgiram agora, na nossa geração. Sabendo disso, podemos observar com um olhar mais apurado e agir para entender o que Deus está operando nesse tempo. Irmãos, eu sei que falar desse tipo de assunto sou uma coisa superior à fé, como se só os santarrões conseguissem experimentar esse tipo de ensino, mas não é isso. Perceba que quando Jesus pergunta se eles não sabiam discernir o tempo presente, ele pergunta à multidão e não aos fariseus. Pergunta às pessoas comuns. Ou seja, um chamado a conhecer o tempo da nossa geração é um chamado a qualquer pessoa. Conheça o tempo em que você vive. Saiba discernir os tempos, as eras e as gerações. E somente assim você vai compreender e experimentar a vontade de Deus. E talvez você se pergunte: tá, e aí? Mas como eu entendo esses tempos? Bom, não existe um passo a passo, nem fórmulas prontas. Apenas um relacionamento sincero com Deus que age na plenitude dos tempos é o suficiente para os seus olhos da fé serem abertos. Por isso, ore: Senhor, me capacite a entender o meu tempo presente para descobrir a vontade, a sua vontade para a minha vida e para a sua igreja. Amém. Você ouviu o devocional Vida em Comunhão. Todos os dias temos novos episódios. Por isso, não deixe de se inscrever na sua plataforma preferida para não perder as notificações, seja no YouTube ou no Spotify. E que Deus abençoe grandemente o seu dia.